Bem, vamos então falar agora sobre o cat. O cat é um comando que vocês já devem ter visto eu utilizar outras vezes e já devem saber a essa altura que ele é utilizado para poder ler o conteúdo rápido de um arquivo, tá? Ler ele de uma forma imediata. Por exemplo, se eu aplicar aqui o cat no /etc/profile, eu vou ler imediatamente o conteúdo desse arquivo sem precisar acessar nenhum editor de texto ou nada disso, tá? Eu também posso querer ver essas linhas numeradas, então eu vou colocar aqui o "-n" como parâmetro e ele coloca para mim linhas numeradas, inclusive você vê aqui que ele numera as linhas em branco, tá vendo? E aí fica mais fácil, dependendo do que eu tiver desejando fazer com esse arquivo, para poder me localizar aqui dentro dele, tá? Eu também posso usar o "-b", e aí o "-b" você vai ver que ele não numera as linhas em branco, ele deixa elas sem numeração, tá? E esses são os três maneiras, digamos assim, mais básicas com que você visualiza um arquivo, tá? Eu uso muito o cat, tá? Para visualizar uma série de coisas. Ele é um comando bastante útil que vocês vão usar muito ao longo desse curso. Bem, outro comando que você tem para poder visualizar o conteúdo de um arquivo é o tail. A diferença dele para o cat, que tail em inglês significa cauda, tá? Então no tail você, por padrão, só vai ver as últimas 10 linhas de um determinado conteúdo de arquivo. Então se eu chegar lá naquele mesmo arquivo e der um tail etc profile, eu vou estar lendo ali só as últimas 10 linhas desse determinado arquivo. Se eu quiser alterar o número de linhas para, por exemplo, enxergar as últimas 15 ou as últimas 5, por exemplo, aí eu vou botar o "-n5 /etc/profile, tá? Então, assim eu consigo visualizar só as últimas 5. Ou eu poderia querer visualizar, por exemplo, as últimas 15. Certo? Então você consegue fazer essa determinação com o parâmetro "-n". Da mesma forma que você tem o tail para a cauda, você tem o head para o início do texto. Então o head, por padrão, vai visualizar para você as 10 primeiras linhas de conteúdo daquele arquivo. Então se eu chegar aqui no mesmo arquivo e botar um head etc profile, eu estou lendo aqui as 10 primeiras linhas. Da mesma forma, eu posso colocar o "-n" aqui e colocar 5 para visualizar apenas as primeiras 5 linhas de um arquivo. Tá? Então isso serve tanto para o tail como para o head. Você tem o which, que mostra o caminho completo de um determinado comando. Tá? Inclusive ele vai mostrar se esse comando possui alliances, que é aquela aulinha que a gente viu, que é como se fosse um apelido, um outro nome pelo qual esse comando pode ser chamado. Então se eu der aqui, por exemplo, um which e der aqui, por exemplo, tree, aí ele mostra para mim onde é que está o comando tree. Tá? Ele está lá dentro do /user/bin. A mesma coisa eu consigo ver com o free, por exemplo. Ele mostra lá para mim onde é que está o free, tá? Deixa eu tentar aqui o bash, por exemplo. Então ele mostra onde é que está o bash, tá? Então ele sempre vai mostrar em qual caminho está armazenado um determinado comando. Por último, a gente tem o dd, que ele é uma espécie de cópia de arquivos, tá? O que você consegue fazer com ele? Você consegue, por exemplo, criar uma imagem de um determinado disco, tá? Como a gente tem uma imagem ISO, por exemplo. Só que no Linux a gente costuma deixar as imagens .iso para as imagens de CD e DVD. Geralmente quando você quer fazer um backup de um HD, por exemplo, aí você vai utilizar o comando dd para poder fazer uma imagem desse backup, tá? Então é muito comum você encontrar imagens no formato com extensão .dd e não com extensão .iso. Quando você encontra .iso, você já sabe que em geral essa é uma imagem de um CD ou um DVD. Então, como é que a gente poderia usar um dd, por exemplo? Deixa eu dar um fdisk-l aqui. Opa, eu preciso estar como sudo. fdisk-l. Vou executar aqui para ver os meus discos. Então, aqui as minhas partições. E aí, o que eu poderia querer fazer com dd, por exemplo? Eu poderia querer executar um dd, e aí o que eu faço? Eu coloco o if igual. E aqui, quando eu faço isso, ele está determinando qual é o dispositivo de entrada, tá? Ou qual é o arquivo de entrada. E eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero tirar uma imagem, né? Fazer um backup do meu dev SDA1, por exemplo. E o off igual, o off quer me dizer o dispositivo ou arquivo de saída. E aí eu posso criar, por exemplo, a imagem aqui, backup, um arquivo SDA1, certo? .dd. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse meu SDA e vai fazer uma réplica dele
em um arquivo. Nesse caso aqui eu estou chamando ele de backup SDA1, tá? Então o DD é uma maneira rápida, tá? E segura de você ter uma cópia integral, tá? Dos arquivos que você quer ou dos discos que você quer, tá? É bem simples de utilizar. Eu não vou executar ele aqui porque infelizmente a minha máquina virtual não tem espaço suficiente para fazer uma operação como essa.